Olá, o meu nome é Lilian Barros, sou nutricionista e este é a minha Lógica da Batata vai ser um podcast onde vamos falar de alimentação, saúde e bem-estar com convidados muito especiais. A minha convidada de hoje é a enfermeira Carmen Ferreira, que dispensa apresentações no mundo das grávidas e recém-mamãs. É enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, conselheira em amamentação e pós-graduada em saúde da mulher e da criança. Para além disso, tem um sentido de humor incrível. Recentemente lançou o seu livro Estamos Grávidos e Agora e hoje é convidada do Lógica da Batata para falar desde maternidade, bebés, amamentação e todas as surpresas destas fases da vida, mas também de todas as outras. Carmen, muito bem-vinda. Obrigada por teres aceito este convite. Conta-me tudo. As tuas grávidas estão mais preocupadas com a alimentação hoje em dia? Notas alguma diferença? Ou ainda continuam a pensar, esta é a minha janela de oportunidade, vou comer tudo o que me apetecer, porque eu posso comer por dois? Olá, Liliana, obrigada mais uma vez por este convite. Eu sinto que desde há uns 10 anos para cá, que já tenho aqui este acompanhamento com algumas grávidas, que cada vez mais há uma preocupação pela nutrição, pelo bem-estar da própria grávida, mas também do casal, e já é uma grande consciência. Mas ainda há muito esta questão do ter que comer por dois. E claro que nós na gravidez temos este aumento de peso natural, não é? Porque está outra pessoa dentro de nós e a placenta, o líquido amniótico e todas estas reservas também de gordura. E há aqui também esta alteração da própria autoimagem da mulher que faz com que ela também sinta necessidade de cuidar da parte nutricional, não só pela questão de saúde, para o seu bebê desenvolver e o seu corpo também estar bem, mas também por esta questão estética, naturalmente, claro. E até depois de recuperação. E já pensar na recuperação a seguir, não é? Portanto, exatamente. Tentar, porque uma grávida não deve engordar. Deve aumentar de peso, não é? Está tudo relacionado com todas as estruturas. É uma altura que se calhar devemos ter mais atenção à qualidade daquilo que comemos do que propriamente o duplicar da quantidade. Isso. E aqui pensarmos mais em nutrientes. Que nutrientes fundamentais é que as grávidas devem ter em atenção durante esta fase da vida delas? Bom, há sim um principal que toda a gente fala e eu acho que até toda a população já tem esta ideia, até mesmo antes de engravidar, que deve ser feito aqui uma suplementação extra do ácido fólico, pela questão do tubo neural do bebê, que é um desenvolvimento importante feito nesta fase inicial da gravidez e que pode, se tiver aqui alguma intercorrência nesta primeira fase de vida do bebê, pode ser comprometido este desenvolvimento e originar alguns problemas de saúde. Portanto, eu acho que já há muitos casais que têm esta ideia noção, não é? E esta noção que têm de fazer alguma coisa. Mas aqui, se calhar, eu acho importante, obviamente, e nós pensamos, estou grávida, vou ter de tomar ácido fólico, mas se calhar nós devíamos pensar um bocadinho para trás, não é? Exatamente. Nós precisamos ter aqui uma reserva, não é? Na pré-conceição, especialmente no corpo da mulher, para depois haver material, não é? Para o corpo poder trabalhar e fornecer a este bebê. Pois, porque aqui também o tubo neural tem ali a informação ao 28º dia. Se nós formos a pensar no 28º dia de concepção, se calhar há muitas grávidas que ainda não sabem sequer que estão grávidas. Portanto, aquela suplementação deve vir... Nós temos de ter um corpo nutrido sempre, não é? E, portanto... Até mesmo para gerarmos vida, porque Exato. Muitas das alterações, até com o nosso estilo de vida atual, nos casais, não só na mulher, mas também no homem, vem aqui comprometer também esta questão da fertilidade, não é? A nossa nutrição, o nosso estilo de vida, o sono, tudo isto impacta muito o funcionamento do nosso corpo e pode até mesmo comprometer a capacidade, não é? De engravidar ou até mesmo conseguimos engravidar, mas não levamos a gravidez até ao fim. É o bom pôr, pois. E tu vês muitas mulheres já com esta, não sei se na tua prática dia a dia tu acompanhas mulheres antes sequer da concepção e se elas têm esta preocupação e se suplementam já com esta ideia de eu estou em idade fértil, eu vou querer engravidar em breve e portanto se calhar vou ter aqui um cuidado redobrado. Sim, tem cada vez mais essa questão e muitas senhoras, casais, antes de estarem grávidos fazem acompanhamento comigo para orientarem um bocadinho o que é que precisam de fazer. Também podem fazer obviamente com os seus médicos ginecologistas, mas esta preocupação já é muito Porque eu ainda sou não é, velhota? Sou daquela fase em que, és nova filha, come o que tu quiseres porque o teu metabolismo, não é? Ou então aquela de, não, eu agora estou grávida, tens de comer por dois. E às vezes, se calhar os mais antigos, não é? Os nossos avós dizem, filha, não estás a comer nada, estás grávida, tens de comer mais. Ou um geladinho também não faz mal nenhum, ou esta sobremesa não faz. E aqui, às vezes, ainda bem que há este despertar de consciência, temos de cuidar de nós
sempre. Não é agora que vem o inverno que eu vou tomar a vitamina C. Exato. Eu tenho de ter a certeza que eu suplemento de forma coerente ou que eu me alimento de forma equilibrada, porque não é só naquele momento que faz a diferença. É tudo o que eu tenho de bagagem para trás, Exatamente. não é? E não é só também a mulher que precisa, a mulher obviamente, porque tem um ciclo de vida e tem estas especificidades na gravidez, na amamentação, pós-parto, mas também o próprio companheiro ou companheira que está com ela, neste caso os homens que participam metade, a família, e vão incentivar também esta criança, ok? Tendo um estilo de vida saudável, nomeadamente nesta questão da nutrição, os próprios bebés e crianças vão aprender muito desta... Vão seguir o exemplo, acima de tudo. Nós não podemos estar em casa a comer, sei lá, industrializados, fast food, e dizer, não, termina a tua sopa, tens de comer. Se nós não comemos sopa, como é que nós vamos... E nós pensamos que se calhar, não, ela coitadinha é tão pequenina, nem nota. Claro que nota. E começa desde a gravidez. Esta questão até de saborear o que a mãe come, não é? Passa também para o líquido amniótico, todo este padrão alimentar, até mesmo cultural, não é? De cada local do mundo, também vai passar para esta criança, e isso também vai ser importante para a sua construção a nível celular, não é? A sua epigenética, que agora tanto se fala. Portanto, nós conseguimos trabalhar isto desde a pré-conceição no casal, durante a gravidez e, obviamente, manter no pós-parto com algumas adaptações, claro. Mas a preocupação é crescente, mas há muitos mitos ainda. Eu acho que tu também sentes isso. Muitos mitos de que não posso comer salada, não posso comer isto, e realmente aquilo que deviam evitar, não evitam, porque o bebê assim fica algado ou nasce com cara de não sei quê, de desejo. Há tantas coisas, e tu na tua rede social tu partilhas muitos desses mitos que levas muito para a brincadeira, mas a verdade é que há pessoas que acreditam verdadeiramente nisso. Não só na gravidez, mas também na amamentação, não é? Não posso comer porque estou a amamentar, não posso fazer. Sim, há coisas que nós devemos evitar, nomeadamente álcool, não é? Coisas muito específicas, mas a alimentação deve, e fundamentalmente nessa fase que temos um dispêndio energético tão grande, tu foste ali o meu porto de abrigo, confesso aqui, entre nós, durante a amamentação. É para muitas mulheres um desafio grande. Há muitas mulheres que desejam muito amamentar, mas que face às dificuldades desistem, não porque querem, mas porque não conseguem mais, e tu fazes muito este apoio também à amamentação, que eu acho que é fundamental. Eu acho que qualquer mulher, se eu soubesse o que sei hoje, eu já tinha falado contigo antes, até sequer ter, porque quando tive a Camila, foste ali a minha ajuda e consegui imenso, graças a ti, e portanto isto também é comer, é nutrir a criança. Portanto, fala-me aqui também, porque eu voltando para trás, não é, pensando, há tanta coisa, há noites mal dormidas, há uma fome que não é respondida a tempo e horas porque há um bebê que tem uma fralda para mudar, que está com uma cólica, que precisa de mimo, de calor, e portanto às vezes nós desvalorizamos um bocadinho as nossas necessidades, e essa fase é muito intensa para as mães, de forma geral. Tu também acompanhas, e o que é que sentes nessas mulheres? Elas desvalorizam a sua alimentação, focam-se no bebê, têm cuidado, querem recuperar a forma física, sim, mas não têm força anímica para organizar? Muitas vezes é isso, é um mix, não é? De que eu tenho este bebê, tenho esta exigência, não é? De estar e cuidar com o meu bebê, e eu tenho fome, mas agora tenho que esperar, e é aqui que entra os companheiros ou companheiras e a rede de apoio, não é? Deixar alguns snacks espalhados pela casa, água, porque amamentar dá fome, dá sede, como estavas a dizer, estamos numa fase de recuperação, que também para os tecidos é importante a parte nutricional estar ok para nos ajudar a recuperar, porque houve perdas de sangue, lá está, há tecidos a cicatrizar, há o útero que está a voltar ao seu tamanho não grávido, e portanto tudo isso necessita, lá está, de material para trabalhar, o corpo precisa disto. E quem amamenta tem então este gasto extra e vai precisar mesmo de compensar. E aqui há um bocadinho esta ambivalência, que é, sim, eu quero recuperar o corpo rapidamente, porque há muita pressão social para que isso aconteça, e por outro lado também há esta falta de investimento, de preparação das refeições, porque temos este bebê, é inevitável. Agora, se efetivamente já tivermos este estilo de vida incorporado na nossa rotina habitual, se na nossa despensa já existirem alimentos saudáveis, nutritivos... E se já tivermos esse hábito de base, é muito mais fácil mantê-lo no pós-parto do que de repente, pronto,
tenho um filho e agora vou ser super mega saudável, às vezes é difícil mudarmos do 8 para 80, não é? Portanto, é uma coisa que para a vida, eu acho que isto é super importante, sempre sublinhar, e é aquilo que nós defendemos todos os dias também, nas nossas profissões. O leite materno é aqui, falando um bocadinho dos benefícios, o alimento perfeito para o recém-nascido, que se adapta, que é sempre diferente. Fala-me um bocadinho aqui dos benefícios. O leite materno é um alimento vivo, não é? E não há mais nenhum alimento que nos possa dar tanta coisa boa para esta criança crescer, desde fatores de crescimento, imunoglobulinas, que nos ajudam nesta proteção e construção da imunidade do bebê. Por exemplo, o leite da manhã é diferente do leite da noite, e o leite da noite também tem na sua composição melatonina, que vai ajudar o bebê a dormir melhor, curiosamente. Portanto, tudo isto está aqui muito bem coordenado entre a função do corpo da mãe com a função do bebê, e estes dois corpos estão aqui em simbiose durante este processo. Ao longo do dia, coisas diferentes face às necessidades. Exato. E eu acho que o leite materno ensina-nos muita coisa para a vida, não é? A nossa vida, nós não temos sempre as mesmas necessidades. E falando na mulher, na idade fértil, não é? Há um período, um ciclo menstrual que culmina, na maior parte das vezes, com uma hemorragia, uma perda de sangue que está relacionada ali com perdas de ferro também, não é? Portanto, aqui ter este cuidado específico, mas depois da menopausa tudo muda. Há outras carências, esta se calhar não é tão a mais importante a ter em conta, mas a saúde óssea, por exemplo, o cálcio, o cálcio nos ossos, e portanto se calhar nós devíamos ter uma espécie, não é? Uma espécie de leite materno para a vida, que nos desse, exatamente. Mas nós podemos encontrar isso, obviamente, na nossa alimentação. Claro. E despertar aqui a consciência para aquilo que eu preciso naquele momento, se eu sou ativa, se eu faço exercício físico, e ajustarmos a alimentação e o aporte, porque muitas vezes, e eu já falei nisto noutros episódios, muitas vezes nós vemos a alimentação como, o que é que isto me dá? Dá-me proteína. O que é que aquilo me dá? Dá-me hidratos de carbono. Mas se calhar temos de ir dar a volta, não é? E ver que dá muitos micronutrientes. É isto que nós estamos aqui a falar, não é? Nestas necessidades muito singelas, em quantidade, mas de uma importância enorme para a nossa saúde. A nossa vida agora tira-nos muito desses micronutrientes, este stress que todos nós vivemos, que às vezes nós achamos já normal, mas às vezes faz parte, não é? Um minuto no trânsito ou qualquer coisa no escritório ou no trabalho pode aumentar estes níveis de stress, uma mudança brusca de vida do casal, e podemos ter que adaptar àquele momento. E o que eu também sinto é que às vezes nós temos sempre aquela rotina normal das refeições e comemos um bocadinho sempre o mesmo. Eu própria confesso que também tenho que fazer esse esforço. E esquecemos também de experimentar coisas novas, de criar novas receitas, porque vamos tendo cada vez menos tempo, não é? E mais tarefas, e então com um bebê ou com uma criança em casa, ou duas ou três, as coisas, os níveis de necessidades e de atenções aumentam, e portanto eu acho que nós vamos ter que adaptar ao longo da nossa vida. E uma coisa que eu gosto sempre de referir é que não é só a mulher, ainda que muita coisa se passe deste processo no corpo da mulher, também o companheiro ou a companheira deverá ter esta atenção para poder também ter um corpo nutrido e estar bem, não é? Isto é um trabalho de equipa. E isto depois nos nossos bebés, que também vão ter necessidades nutricionais e, enfim, até mesmo de suplementação ao longo da vida diferentes, não é? Porque nós sabemos nós quando envelhecemos também temos necessidades. A população sénior, por exemplo, há mais isolamento, muitas vezes ficam sozinhos, muitas vezes até têm dificuldade em mastigar, e depois também perdem um bocadinho o prazer de comer, porque ao longo da idade nós vamos perdendo a capacidade de percepcionar alguns dos sabores, não é? E portanto acabam por comer menos, têm menos fome, olha, ou menos vontade de cozinhar, também pode assolar qualquer pessoa, não é? Ou então tem um marido lá em casa que ajuda na cozinha. É verdade. Mas aqui estas necessidades são um bocadinho colocadas pelo nosso corpo, mas também vêm daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Falando outra vez aqui na questão das grávidas, que é a tua praia, não é? Muitas vezes naquela fase inicial nós sabemos que estamos grávidas, sabemos que temos de ter cuidado com alimentos específicos ou nutrientes específicos, mas estamos naquela fase do primeiro trimestre que não há frigorífico que se abra sem um pano, isto estou a falar de mim, sem um pano no nariz, porque só os cheiros de tudo e mais alguma coisa. E portanto, apesar de ser uma altura tão exigente, a nível de variedade de cor, nós também não entra, não dá.
não é? E, portanto, ter aqui muita atenção à forma como confeccionamos e a ajuda, mais uma vez, do resto. A ajuda aqui é fundamental, pedir a alguém para nos confeccionar ou ir às compras às vezes, porque só entrar no supermercado naquela zona dos às vezes frescos, só de pensar, não é? Exatamente. Que truques davas para tentar evitar ou contornar, faz parte, é hormonal, não é? Exato. Para contornar esta sintomatologia associada a esta fase inicial da gravidez? Eu inicialmente, quando, enfim, as grávidas recorrem a mim neste primeiro trimestre, o que eu digo é que isto é um sinal de saúde e vai passar em breve, tem a ver com esta parte hormonal e isso é importante também para tranquilizar um bocadinho as pessoas. Mas, essencialmente, não ficarem muito tempo em jejum sem comer, não é o tal comer por dois, mas irem comendo pequenas quantidades ao longo do dia, porque quanto mais tempo ficam sem comer, também mais náusea podem ter associada. Por exemplo, a hidratação é algo muito difícil de se fazer e nós podemos optar, por exemplo, por chupar uns cubinhos de gelo, fazer umas infusões, por exemplo, com uma rodela de gengibre, enfim, que as grávidas às vezes têm algum receio, o que é que eu posso beber de chás, de infusões, de cafés, etc. Portanto, se eu conseguir adaptar aqui um bocadinho nesta fase, algo mais fresquinho... Normalmente toleram melhor, não é? As frutas cítricas também. Exatamente. Às vezes uma bolachinha de gengibre e de aveia, por exemplo, também pode ser interessante para logo de manhã, quando acordam, não terem aquela náusea porque a nossa azáfama, e depois temos mães que são de primeira viagem, que estão apenas naquela fase inicial, depois temos mães que têm outras crianças em casa, não é? E que entre acordar e sentarem-se à mesa para tomar um pequeno almoço completo, ainda vai, e ali o enjoo, depois isto é tipo uma pescadinha de rabo na boca, não é? Eu estou enjoada porque não como e não como porque estou enjoada, então isto perpetua-se ao longo do dia de uma forma atroz, não é? Exatamente, por isso é que é importante irmos tendo alguns snacks no escritório, na mala. Eu digo sempre às grávidas, na vossa mala tem que estar sempre o boletim de grávida e um snackzinho, não vá atrasarem-se no trânsito, na consulta, e têm sempre lá qualquer coisinha. Podem até acompanhar com uma fruta bem higienizada, todas estas questões podem ser interessantes de utilizar e até mesmo pedir aos companheiros ou aos familiares para ajudar nesta concepção. Ou então ter assim imenso tempo e fazer uma série de refeições, congelar. E deixar congeladas, por exemplo. Sim, isso no pós-parto é ótimo, Liliana. Eu, naquela última semana que dá aquela coisa de preparar o ninho, eu digo, olha, encham a despensa, façam refeições a dois, pode ser um bom momento até para irem falando do parto e do pós-parto e aproveitem e deixam o vosso frigorífico bem recheado. Pois é. Olha, e falando aqui também um bocadinho dos avós, não é? Que também fazem parte e que são muitas vezes a nossa rede de suporte e que é quase como reviver uma segunda maternidade, não é? Verem estas crianças e agora com muito mais tempo do que se calhar tinham quando foram mães ou pais nossos, neste caso. Cuidar da saúde dos avós é muito importante. Eu vejo muito isto, eu não fui mãe. Eu não sou avó, sou mãe, mas não fui mãe muito cedo. Devemos de ser, não fui mãe muito cedo. Mas cada vez mais me preocupo com a minha forma de envelhecer hoje, porque eu quero ter saúde, porque eu quero estar cá bem e com vitalidade para poder assistir ao crescer dos meus filhos, o que é que eles vão transformar, o que é que eles vão ser, que alterações a nível de saúde, de bem-estar é que vão acontecendo ao longo do nosso envelhecimento. E estou a falar não no nosso envelhecimento agora, porque sim, nós desde que nascemos começamos a envelhecer, não é? Mas aqui da população sénior que deviam ter aqui atenção a nível da alimentação, do estilo de vida, o que é que... Olha, essencialmente já falámos há pouco da questão do cálcio, especialmente nas mulheres na fase da menopausa, muito importante. Esta parte hormonal altera-se muito, especialmente na mulher, não é? E depois temos também aqui uma queda desta testosterona no homem, e portanto há aqui muitas coisas que nós temos que ter em consideração e apostar aqui numa boa alimentação, não é? E os avós são extremamente importantes também para as crianças, porque se os avós derem este exemplo também, não só os pais, mas os avós, vamos ter aqui... Porque às vezes é diferente, o que os avós fazem é fazer exatamente aquilo que os pais pedem para não fazer, Exatamente. Ou seja, o docinho, o miminho, a batata frita, não é? Portanto, aqui... E eu sou avô ou avó e posso fazer isto porque é o meu neto, ou seja, às vezes há um bocadinho esta... mas eles sabem que é só comigo, mas se calhar devia ser só com ele saúde. Mas hoje em dia também existem uma série de, quer dizer, hoje na internet da vida, não é? Receitas saborosas, apelativas, muito destinadas a crianças. Quando nós dizemos, os meus filhos comem bolos,
Só que os meus bolos levam espinafres, beterraba, não levam açúcar, muito menos o branco. E uma pessoa pensa assim, coitados dos filhos dela. Não, eles são super felizes. Eu ponho beterraba nas panquecas, que só leva banana, e a minha filha acha que aquelas panquecas são de princesa, não é? Portanto, e não sente falta do resto. Claro que agora já está a crescer, vai fazer 4 anos, não é? Está a crescer e vê, por imitação, os coleguinhas que comem outras coisas, ela quer experimentar. E, portanto, às vezes, como mãe, é difícil separar ali aquela questão do estou a ser extremista demais, porque eles também precisam de liberdade. Claro, claro. Ou estou só a contribuir para a saúde dos meus filhos. Portanto, eu acho que o paladar doce, por exemplo, o doce, pronto, um vilãozinho qualquer, vem diretamente dos alimentos, nós não precisamos de adicionar nada. Exato. E, portanto, aqui às vezes os avós, se conseguirem também ir pesquisar estas receitas e fazerem bolos saudáveis, panquecas, acho que pode ser interessante, ou gelados, porque é que o gelado tem de ser mau, não é? Exatamente, podemos adaptar também, não é? E claro que vai chegar uma altura da vida dos nossos filhos que eles vão ter este contacto, não é? Agora... Não estão numa cápsula. Não estão, infelizmente, nós adoraríamos, mas isso só acontece na gravidez, depois passa. A questão é que já ensinámos estes princípios básicos, não é? Muito provavelmente vão à procura, se calhar quando estiverem num restaurante, de algo que tenha uma salada, legumes, não vão recusar, por exemplo, sopa. Eu, na minha casa, é algo que não consigo não ter sopa. Boa. Portanto, é algo que vem dos meus avós e dos meus pais. Portanto, isto fica depois na nossa vida adulta. Pode haver ali um período de adolescência que é normal as coisas, não é? Estarem ali a testarmos e a experimentarmos o mundo, faz parte da adolescência, mas nós já tivemos este background saudável e isso vai efetivamente ter um impacto na nossa vida futura. E isto dos primeiros 1000 dias que tanto se fala, realmente real, está estudado e é realmente importante para a nossa saúde, inclusive para evitar estas doenças crónicas e que se podem manifestar na vida adulta ou até mesmo na adolescência. E isto começa na gravidez. Aliás, pré-conceição, mas pronto, gravidez é mesmo muito importante. E depois até aos 2 anos de vida desta criança, como é que será a sua alimentação? Por isso eu acho que se nós informarmos a nossa família de que realmente estes primeiros 1000 dias são importantes, vamos trabalhar para que o futuro desta pessoinha seja bom daqui para a frente, eu acho que não é por aí e adaptamos rapidamente. E é verdadeiramente de pequenino que se torce o pepino, não é? Mas são 1000 dias, são 2 anos, mas depois esta criança continua a crescer e já tem os seus hábitos e vai ser estudante e vai precisar de se concentrar e vai começar a gerar ali nela aqueles pequenos picos de stress, porque há um teste, porque vai começar a primária, porque vai começar o ciclo, já nem sei como é que se diz, se calhar não é já ciclo, não sei, estou completamente off. Mas pronto, todo este processo como estudante também exige aqui alguma importância a nível de suplementação ou alimentação que nutra este cérebro, que o mantenha a funcionar. E, portanto, eu acho que é tudo na base e não é por nada que o recém-nascido, quando nasce, precisa de alguma ajuda de suplementação, nomeadamente vitamina D. Exatamente. Porque há necessidades específicas, acrescidas em determinadas alturas da nossa vida. E isso é transversal em todas elas, não é? Sem dúvida. Apesar do leite materno, como falámos há pouco, ser super rico, não é? Nesta questão da vitamina D, não podemos expor o bebê recém-nascido à exposição solar e é uma vitamina que o leite materno não produz, não é? Produz muita coisa, mas esta em específico não, e portanto pode haver esta necessidade de suplementação logo, como estavas a dizer, no primeiro mês, e está tudo bem, alguns bebés até podem necessitar de ferro, nem todos, isto é algo que nós temos que avaliar, como disseste, e muito bem, caso a caso, pessoa a pessoa, porque eu também sinto que é um bocadinho chapa 3, eu vejo alguém a fazer... Sei lá, o que é que tomas? O que é que tomas? Eu estou agora a treinar, eu assisto conversa de balneário muitas vezes e vou tomar magnésio, e vou tomar isto e aquilo e na verdade se calhar não está adaptado ao nosso corpo, não é? E o mesmo com os bebés, se calhar para o meu bebé faz sentido isto, para outra criança não faz. Tudo depende também um bocadinho qual é a alimentação daquela criança, se já está em complemento com outros alimentos, ou é só leite materno, ou é leite artificial. Eu acho também muito importante aqui aquela parte, tu falas muito sobre isto, amamentar é importante, mas não deve haver culpa para quem não quer ou para quem não consegue, porque há muito também, e falávamos há bocadinho das pressões sociais e cibernáuticas, não é? Hoje em dia das redes sociais, é tudo perfeito. Então temos a mãe com o seu bebé lindo, super bem vestido, se houver irmãos são sempre iguais, não é? Vestidinhos ali com os risquinhos, e que tudo corre bem, a amamentação é perfeita, mas
há dificuldades. Há mulheres que ultrapassam essas dificuldades e conseguem. Há outras que não conseguem de todo. Há mulheres que têm de fazer o complemento com... E não, acima de tudo, e uma coisa que tu me disseste na altura que eu precisei tanto de ti, é o que interessa para aquele bebê, mais ainda do que o leite, dizes tu que dizes melhor do que eu, é que o ter uma mãe estável, não é? Exatamente. E eu trabalho na promoção do aleitamento materno, porque enquanto profissional de saúde eu tenho efetivamente que partilhar o que é a opção mais saudável para as mães e para os bebés e ajudar nestes desafios que nós vamos encontrando no meio deste percurso, porque não é assim tão by the book. Claro que há uma fisiologia e há toda uma questão prática, mas isto também é aprendido pelos pais, ok? Pela mãe que amamenta, pelo pai que está lá ao lado, pelo próprio bebê. E nem todos os bebés nascem super bem adaptados à vida extrauterina, até porque o parto pode ser também determinante para esta questão da adaptação e isso tem um impacto na amamentação. E, portanto, eu trabalho aqui que, de facto, é uma boa prática, mas que por motivos de saúde, por motivos mesmo de opção pessoal... Pois, devem ser respeitados, não certo, deve ser respeitado. Às vezes as pessoas têm algum receio de me dizer, Carmen, eu não quero amamentar. Mas tenho vergonha. Têm vergonha. E eu, como sou tão defensora, as pessoas têm um bocadinho de receio de me dizer isto, que eu as vá julgar de todo. A minha questão e preocupação é perceber porquê. Se é por medo, se é por receio, eu estou aqui para ajudar e orientar e depois, obviamente, nós somos adultos e tomamos as nossas decisões. Agora, há muitos desafios e cada vez mais há muita informação partilhada, mas, mais uma vez, o olhar de um profissional, o diagnóstico e o tratamento correto pode fazer toda a diferença neste processo. E eu sinto que as mulheres ainda se isolam, que é normal neste pós-parto, mas pedem pouca ajuda, sentem que têm que ser capazes de dar a volta à questão, de fazer tudo, de recuperar, de conseguir amamentar, e isto depois leva-lhes à culpa. É uma mochila muito pesada, a culpa de tudo, não é? Se dei mama, se não dei mama, se... Queremos o melhor para os nossos filhos, não é? E ainda bem, e é mesmo esse o nosso objetivo. É difícil tirar a culpa de uma mãe, é a culpa que nos ajuda a ser melhor todos os dias, não é? E amanhã voltar a tentar de uma forma diferente. Exatamente, e dá-nos motivação, isso é importante. Agora, estas escolhas têm que ser pensadas, faladas, orientadas e essencialmente o equilíbrio de uma mãe e de um pai para o bebê é extremamente importante, porque este bebê também, além da nutrição ser importante, obviamente, claro, também precisa de toda esta parte da vinculação, do estado emocional, do equilíbrio, até mesmo da saúde mental dos pais, para poder cuidar dele. E é desafiante, não é? Aquelas noites, aquelas exigências e entrar, sobretudo quando entramos num mundo novo, não é? Não sabermos bem se estamos a fazer o certo, se era bem assim. O que é que o bebê precisa? Porque é que ele chora? E, portanto, aqueles cursos, e que tu tens, moderas estes cursos do pré, pós, durante, antes, parto, não é? Dão aqui um heads up. Isto pode acontecer assim, mas depois, eu tenho 2 filhos muito próximos, mas foi totalmente diferente de um e do outro. E se calhar o primeiro não foi necessariamente mais difícil que o segundo. Exato. As gravidezes são diferentes, os bebés também são muito diferentes. E nós estamos diferentes, somos as mesmas mães, provavelmente os mesmos pais, mas nós também somos mães diferentes para os nossos filhos, não é? Sem dúvida. Eu acho que sim, e isso também vem com a aprendizagem, com a experiência. O que eu gostaria era que todos os casais pudessem ter a informação certa e o apoio correto para que nestes momentos mais desafiantes consigam dar a volta à questão e não olhem para estes momentos como um pico de tensão, uma coisa sim, assim, uma exigência. Algo como se fosse uma guideline internacional, que eu acho que também agir esta descoberta deste bebê, de nós agora como casal, como é que vamos lidar com este bebê. Nasce uma família, não é só um bebê, nasce ali uma família diferente, independentemente do número, não é, de crianças e de irmãos. E uma dinâmica diferente, e eu acho que isso também é interessante e faz-nos a todos crescer e sermos melhores. Boa. Olha, só para terminar, gostava de te perguntar o que é que tu gostavas de melhorar na tua alimentação? Ai, meu Deus! Bom, eu por acaso tenho bastante cuidado e tenho muita consciência e sempre me interessei muito por este tema. O que eu gostaria de melhorar era a minha dependência do café. Sim. E talvez conseguir orientar melhor as refeições
em dias mais atribulados, não é? Para não ter que comer tantas vezes fora. Agora já temos muitas opções saudáveis e eu tento recorrer sempre a elas, ou quase sempre, mas comer fora é sempre um desafio acrescido. Pois, para ser saudável. Apesar das ofertas, às vezes o mais prático, o mais próximo, nem sempre é o mais... E agora, às vezes também nos deixamos levar um bocadinho pelo aquilo que sabe bem. E também faz bem à alma, não é? Que isto também é preciso nutrir a alma. Mas eu acho que era assim estas duas coisinhas, ter mais tempo de preparação e orientação. Organização prévia, ou então alguém lá em casa a cozinhar. Isso era ótimo, isso era ótimo. Minha querida, olha, muito obrigada por teres aceito este desafio, esta brincadeira de estares aqui à conversa comigo. Já sabes, eu ficava a conversar aqui o resto do dia e dos dias. Tenho só aqui um miminho para te dar. Obrigada. A ti e ao teu homem. Centro um homem e base. Muito bem. E pronto, obrigada por tudo. Obrigada, vamos começar lá em casa já a pôr esta malta toda a andar. Boa. A vocês, muito obrigada por assistirem a mais um podcast A Lógica da Batata. Conto convosco no próximo episódio.